vejamos, Samaria era uma região que ficava misturada, judeus junto com os samaritanos e os povos gentios. Os judeus puros rejeitavam os samaritanos impuros. Os samaritanos não consideravam Jerusalém como centro da adoração a Deus. A mistura racial dos samaritanos e a ruptura que fazia com os dogmas religiosos eram insuportáveis para os judeus naquela época, porque se não vejamos, a discriminação contra os samaritanos era tão drástica que quando os judeus queriam ofender a origem dos judeus, quando os judeus queriam ofender a origem de uma pessoa, ela era chamada de samaritana. Olha só a briga que eles tinham entre si. Quando Jesus chega diante do poço e aquela mulher vem tirar água do poço, Jesus pede-lhe que ela lhe tire um copo, porque ele estava com sede e ele queria beber. Quando aquela mulher começa a olhar para Jesus Cristo e vê que ele era um judeu nato, nativo, ele era um judeu literário, declarado, e que ela percebe que ele deu-se o ar da graça de conversar com ela, ela se assustou, irmãos, porque samaritanos com judeus não se ligavam, era a lei deles. Os samaritanos eram tidos como o piolho da sociedade. Os samaritanos eram tidos como cachorro do meio-fio. Os samaritanos eram tidos como nada. Os judeus naquela época, como eram religiosos e observadores da lei, eles com os seus dogmas e os seus paradigmas cumpriam pela letra e vivenciavam a letra, mas era tudo fajuto, era tudo exterior, porque a maior observação não é a exterior, a maior adoração, a maior observação, ela vem de dentro para fora. Antigamente eles tinham o costume de se apresentar a Deus, mostrando para o povo, oferecer sacrifício a Deus, mostrando para o povo que eles ofereciam, adoravam a Deus, mostrando para o povo que ele adorava, dizimavam a Deus, mostrando para o povo, como que dizendo: olha, eu estou dizimando, olha, eu jejuo 2 vezes na semana enquanto você jejua uma, olha, eu conheço a lei, leio o tarô todos os dias, ou 3 vezes pela semana, você não lê nenhuma por vez. Eles queriam ser os melhores, eles queriam estar nas melhores e maiores cadeiras. Queridos, foi por isso que Salomé, mãe de Tiago, mulher de Zebedeu, mãe de Tiago e João, chegou diante de Jesus e disse: olha, mestre, naquele grande dia, quando tu estiver lá, guarda uma cadeira para o meu filho à direita, outra à esquerda. Jesus disse: não, aquele que quer ser o maior, aquele que quer ser o maior vai ser o menor, mas aquele que quer ser o menor será o maior no reino do meu Pai. Levanta a mão e adore o seu Deus, porque ele está aqui e ele passa. Aleluia, aleluia. Quando Jesus chega diante do poço, ele começa a ter um diálogo com aquela mulher. Irmãos, agora imagine comigo uma mulher desprovida de tudo e de todos. Talvez eu vou chamar um pouco da atenção das irmãs aqui, até porque nós vamos falar um pouquinho dessa mulher aqui. É exatamente aonde que eu quero vos prender. É exatamente no diálogo que Cristo teve com essa pessoa que era tido como nada diante da sociedade. As mulheres daquele tempo, irmãos, logicamente as mulheres daquele tempo na Palestina até hoje, elas não eram bem desejadas. Elas queriam ter, olha aqui por gentileza, elas queriam ter filho homem, porque a mulher era discriminada naquele tempo. A mulher era tido como um nada diante da sociedade. Sabe por que elas queriam ter mulher? Porque naquele tempo, na época da segregação, na época em que eles viviam de uma forma totalmente sem ter tempo e oportunidade para fazer o que bem entender, não é como hoje. Hoje as mulheres se embalaram no homem
grandes empresárias, tem mulheres pregadoras, mulheres que servem na casa do Senhor. Naquele tempo não era assim, irmãos. O negócio era mais retraído, o negócio era mais retraído um pouquinho do que hoje. As mulheres eram discriminadas. Enquanto os homens estavam diante de uma fogueira contando os seus contos, as mulheres estavam fazendo o serviço pesado. Prova disso que esta mulher estava com um cântaro na mão, na sua esquerda ou da direita, e chegou diante do poço para tirar água do poço de Jacó. Mas ela não sabia que no calor do dia, ela não sabia que um momento da sua vida em um dia iria mudar. Porque é assim mesmo, quando nós achamos que a situação se agravou, quando nós achamos que a situação ela está para lá de atrasado e parece que nada vai acontecer, existe um dia em que o sol pode estar 50 graus, a lua pode se esmurecer, o frio pode estar roxando os seus lábios, marcando o seu rosto, pode ser o dia mais desfavorável para você, mas quando Jesus chega na parada, quando Jesus chega no dia, ele resolve a situação, porque ele tem poder nas palavras. Glória a Deus, aleluia. Quando Jesus chega lá e vê a situação daquela mulher, eu começo a entender, irmãos, a vida dessa mulher, porque a situação que ela estava